Quem aí tem dificuldades em conseguir se comunicar de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, ou tem dúvidas da melhor forma de você conseguir interagir com os seus futuros pacientes ou seus futuros clientes e que hoje vai mudar. Pergunta aí quem é que está com dificuldade de trabalhar com os seus pacientes através das redes sociais. O que a gente vai falar é de redes sociais. Então, eu queria perguntar assim, ó, você também está sentindo que o Instagram ele está lotado de terapeutas dizendo a mesma coisa e ninguém está escutando de verdade o seu cliente? É como se a gente estivesse postando várias vezes as mesmas coisas, mas você está vendo e as pessoas não estão se comunicando, não estão interagindo, não estão se interessando, não estão falando, eu também tenho isso, eu passo por isso. E existem alguns motivos. Às vezes o público tem vergonha, né, de falar, mas muitas vezes a gente pode estar falando de uma coisa que não interessa, que não gera assertividade. Então hoje a gente vai estar olhando para isso com muito carinho, porque às vezes tem muitas pessoas falando mais do mesmo e a gente precisa entender como que a gente coloca o nosso diferencial na prática, como que a gente consegue não se basear no coleguinha e achar que porque ele conseguiu fazer de uma determinada forma, a gente começa a fazer, porque quando a gente vê, tá todo mundo replicando todo mundo. Então, como que a gente consegue criar um conteúdo diferenciado, falar com as pessoas que realmente estão precisando ouvir, estão necessitando ouvir os seus conselhos? Esse quadro, ele foi feito para ajudar você a falar de uma forma real, sem filtros, entender como prosperar aqui dentro das redes sociais, entender como ajudar de fato nas redes sociais. Muitas pessoas acabam me perguntando como que eu consegui no público final, né? Porque eu tenho 2 perfis, tem um perfil que é para terapeuta, que é o perfil que vocês estão me assistindo, onde eu falo diretamente para vocês, onde eu ajudo diretamente vocês com os problemas de vocês, mas eu também ajudo as pessoas, os pacientes que estão passando por ansiedade e depressão. E como que a gente consegue ter uma comunicação que não só viralize, mas que tenha interação, que faça com que eles falem, eu estou passando por isso, eu tenho essas queixas. E aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês e como que vocês conseguem entender esse caminho. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que não é porque você é ruim no que você faz que você não está conseguindo atrair pacientes, tá? É porque você está falando com pessoas erradas e de maneira errada, a maior parte das vezes. Se você estiver falando para as pessoas coisas que elas não estão querendo ouvir, ou você está se identificando com um público que não é o seu público, acaba que você está perdendo o seu tempo. E às vezes perder o tempo é algo que vai fazer atravar, ou seja, vai atrasar muito o seu processo. Então, existem formas da gente conseguir ter uma comunicação mais segura. E esse é o intuito da gente conseguir trazer aqui esse resultado para vocês. Por exemplo, é muito comum a gente colocar posts motivacionais. Ainda essa semana, eu vi uma das terapeutas, né, que eu visualizo conteúdos, e aluna minha até, inclusive, fazendo um post de um conteúdo, e eu pensei assim, oh meu Deus, eu criei uma aula inteira falando sobre conteúdos, como gerar conteúdos, conexão, criar assertividade na comunicação, mas eu acho que ela não assistiu, porque isso aqui é um dos princípios que não vai funcionar, não vai ter interação, não vai ajudar e não vai atrair pacientes. Então, algumas dessas coisas a gente tem que entender. E quais são elas? Quando eu coloco assim, últimas vagas, olha, indica para alguém, isso funciona, né? Aí a gente vai perguntando, e aí as pessoas elas não geram conexão. E como que eu preciso? Para gerar conexão, eu preciso fazer essas 5 coisas que nós vamos falar agora nessa live. Então, esses primeiros minutinhos serviu para vocês entenderem de uma forma mais superficial o tema do que a gente vai falar. Que não dá para a gente querer atrair pacientes, e hoje a gente está falando de 5 maneiras de atrair pacientes e lotar a agenda através das redes sociais. Então, automaticamente, se eu vou falar das redes sociais, eu tenho que entender o que as pessoas estão falando e será que está dando certo? Primeira coisa, não é porque as pessoas estão engajando que elas realmente estão se interessando e marcando uma consulta. Engajar é totalmente diferente de marcar uma consulta. Às vezes, as pessoas não engajam com o seu perfil, mas marcam consultas. Então, você tem que ter essa baliza muito séria, tá? Porque, por exemplo, durante muito tempo, eu fiquei esperando ter curtidas, ter likes, ter comentários, ter reencaminhar, salve post. E isso não era resultado de fechar a consulta. Quer um exemplo para vocês? Em uma das redes sociais que eu tenho, no TikTok, por exemplo, muitas pessoas comentam, e se você for ver um post, eu agora vou ter um pouquinho de dificuldade de abrir, mas senão eu mostrava aqui para vocês. Se vocês forem ver um dos posts
que eu tenho com mais comentários, até posso ver o último, não preciso ver os anteriores. Você está no TikTok? Não, quero TikTok. Queria mostrar aqui para vocês, trazendo com dados reais, tá bom? Eu sempre Vou fiquei aqui em no meu dúvida perfil. Opa, você mal entra no TikTok, ele já disse que está aqui, né? Depois, vem cá, filho. Ok, então vamos lá. Vou pegar aqui um post que tenha muita interação. 800 mil visualizações, 2.887 comentários. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem aqui 2.887 comentários. E os comentários desse post são mais ou menos assim. Deixa ele só abrir aqui, que ele está um pouquinho lento, que eu liguei agora o telemóvel, então ele vai ficar um pouquinho lento aqui, mas quando ele abrir, eu digo para vocês. São comentários de pessoas que estão entendendo do que eu estou falando, elas falam que querem solução, mas será que elas estão marcando consultas? Será que elas estão fazendo alguma coisa real? Então, às vezes, a gente comete o erro de balizar pelo engajamento. O engajamento é só lustre, é só aquilo que fica visível, aquilo que fica bonito, mas a pessoa, ela precisa realmente ter um passo. E para isso, a gente vai falar dessa assertividade na comunicação aqui nessa live, que vai ajudar vocês a terem uma maior interação com o paciente de vocês de forma real. Interação, que eu falo, é marcar a consulta, porque é isso que a gente está buscando aqui nesse conteúdo, tá? Deixa eu só... porque estava sem internet, ok. Já percebi. Ok. Então, continuando, a primeira coisa que a gente vai falar das 5 maneiras de atrair um paciente e lotar mais a nossa agenda, eu preciso entender assim, ó. Eu preciso falar com uma... um sintoma pouco conhecido para quem sofre com ansiedade. Deixa eu só dar pausa. Psicogênica. Dá pausa e abrir aqui os comentários, ó. Achei que era púrpura de melancolia, aparece direto em mim. Tenho as pernas e braços, nunca sei onde me machuquei. Eu tenho essas manchas e tenho ansiedade e depressão. Eu tive muito, mas graças a Deus agora assumiram minha ansiedade, também está controlada. Eu tinha muito enquanto ainda morava com minha mãe, pois brigava muito e ela sempre dizia que eram manchas de nervosismo. Hoje tenho raramente. Então aqui tem 2.887 comentários. Mas isso é só lustre. Porque se eu for pensar, quantas dessas pessoas fecharam uma consulta, talvez de todas essas pessoas aqui a gente vai tirar 10. Então eu não quero que vocês fiquem balizando o conteúdo de vocês só pelos comentários e engajamento. E esse é o primeiro alerta que eu falo, tá bom? Isso é muito importante. Não fiquem à espera de terem curtidas ou comentários, mas entendam se vocês estão falando com a dor invisível, que é o primeiro ponto hoje das 5 maneiras de eu conseguir atrair de fato mais pacientes e lotar a agenda. Mas o que é isso de falar com a dor invisível? Normalmente a gente vai com sintomas óbvios. Se vocês perceberam, esse vídeo aqui eu estou falando da púrpura psicogênica. É um sintoma pouquíssimo comum, mas que centenas, para não dizer milhares de pessoas têm. Então eu estou falando com uma dor invisível direta. Em vez de eu falar da ansiedade, eu pego um sintoma de ansiedade e discurso mais sobre aquele sintoma. Eu vou mais a fundo. A maior parte das pessoas falam só do superficial, daquilo que já é óbvio, daquilo que é trivial. Então, vai mais a fundo. Fala assim, olha, você sabia que o pâncreas, ele está diretamente ligado com o processo de você ter ansiedade e essa ansiedade ser familiar, de você não conseguir sair do mesmo lugar? Isso vai gerar muito mais interessante, vai gerar muito mais interesse do que se falar assim, você sabia que a ansiedade dentro de uma casa, ela cresce e você tem dificuldade de lidar com a sua mãe e isso gera mais crise de ansiedade? Isso para o paciente é óbvio. É falar mais do mesmo. Existe um monte de conteúdos assim, então eles não estão esperando isso. Você precisa entender... Eu trato a ansiedade. Se você está cansado de parecer bem fora, implodindo por dentro, você não está sozinho. Coisas assim que possam fazer com que a sua linguagem ela seja magnética, mostrar que você entende do que você está falando e que você não foi pesquisar no Google. Porque se você vai basear nas pesquisas do Google, você vai estar falando o mesmo que todo mundo que está se baseando nas pesquisas do Google. Então, se eu coloco lá no Google 5 causas da ansiedade e vou falar dessas 5 causas, eu vou ser só mais alguém falando dos mesmos tipos de comentário, dos mesmos tipos de conteúdo, gerando o mesmo tipo de situação. E eu preciso que vocês entendam que não é isso que nós queremos. Nós queremos entender como realmente você consegue colocar a sua técnica em prática. Por exemplo,